Sempre um prazer estar aqui diante dos irmãos, amados, uns bem amados, outros mais ou menos amados, outros muito amados. Se não somos amados ou não sentimos amados, o problema não está nos que amam, está em nossa percepção do amor. Deus nos ama e muitas vezes não nos damos conta disso. Somos propriedade exclusiva de Deus. Você é muito amado. Às vezes você, como filho, é muito amado pelos pais e não sente-se amado. Você é amado pelo seu cônjuge, seja o marido, seja a esposa, e você não se sente suficientemente amado. Quase sempre nós queremos ser mais amados do que somos amados. E, de fato, há deficiência, de fato, há problemas em todos nós. Podemos dizer que todos nós, com raras exceções, somos carentes de amor. Onde está o problema? Às vezes o problema está na nossa percepção. Ou, de fato, estamos precisando amar mais. E se você quer ser amado, mais do que você é amado, algo tem que ser mudado. E quem tem que mudar, por incrível que pareça, não é o outro, é você mesmo. Concorda com isso, Rodrigo? Quanto mais você deseja algo, você está andando na contramão, quando você quer ser o centro do afeto do outro, centro do amor do outro, centro do serviço do outro. Você ainda não aprendeu a principal lição do cristianismo, a principal lição do Evangelho, que não é para viver para a sua felicidade, esquecendo-se da felicidade do outro. Você tem que fazer o bem para o outro, antes que queira que o outro lhe faça o bem. Ensino de Jesus. Fazer o bem para o outro, tudo aquilo que você quer que façam por você. Então, nós já temos um caminho a seguir. Eu não sei o que fazer, sabe sim. Você gosta de água gelada ou quente? Um rapaz que trabalhava comigo, hoje não trabalha mais, e deixou de trabalhar numa casa, porque ele pediu água para a dona da casa. Obviamente, ele esperava um copo de água fria, ela fosse até a geladeira, ela disse, tem uma bica aí no quintal, tem uma torneira aí. Nem copo deu para ele. Nas entrelinhas, ela disse, te vira, tem água aí, bebe essa água. Ele bebeu aquela água quente da torneira e não voltou nunca mais. Ele tinha razão, se ressentiu. Quer dizer, às vezes nem um copo d'água fria damos para alguém, por nossa própria indiferença. Queremos ser amados, mas antes de você amar, ou melhor, antes de você ser amado, aprenda a amar primeiro. Essa foi a lição última que pensava quando meditamos sobre a obra da cruz, o caminho da cruz e o princípio da cruz. O que é que Jesus veio fazer aqui na terra? Ele veio com uma missão. E a missão mal interpretada por muitos de nós, 99%, não estou exagerando, não entendemos completamente a missão de Jesus. E por não entendê-la, não vivenciamos. Falamos que ele veio morrer pelos nossos pecados, ponto final. Ele veio para nos garantir, assegurar o céu, e não nós não irmos para o inferno. E paramos aí. Quantos púlpitos existem em que esse que é o Evangelho que é anunciado? Eu quero dizer para vocês, isso é extremamente pobre, extremamente limitado. Jesus veio com a missão. A missão dele é que aprendêssemos com ele um estilo de vida, uma maneira de ser, que era transcendente a tudo o que tínhamos aprendido, tudo o que somos em nós mesmos, tudo o que herdamos de Adão.
Ele veio para trazer a vida dele como modelo, como exemplo. Não só que agradasse seu pai, mas que é uma maneira certa de viver. E essa maneira certa de viver é totalmente contrária ao estilo de vida que nós herdamos. Diz Pedro, de nossos pais. Ele quer nos transformar. Então, salvação não é ir para o céu, uma mudança só de lugar, mas é uma transformação que é operada em nós. E qual é essa transformação? Podemos dar vários nomes, santidade, caráter, mas, na verdade, é basicamente uma coisa bem simples. Simples, ao mesmo tempo que profunda, complexa. Ele quer nos transformar a sua própria essência, a sua própria imagem. E a imagem dele, se ele não vivia para si mesmo, ele não vivia nem quando veio aqui para a Terra. Ele não vivia assim porque ele tinha que representar um papel. Se entendeu assim, você não está entendendo a coisa da maneira correta. Ele sempre foi assim. Ele sempre viveu assim. Não vivia para si mesmo. A ausência, nós não conseguimos compreender por uma razão. Nós somos essencialmente egoístas. Pensamos em nós antes de pensar no outro. Ele nunca pensou em si mesmo antes de pensar no outro. Sempre o outro. Mesmo quando nós não existíamos ainda, ele já pensava em nós. Como posso dizer tal barbaridade? Está escrito. Eu creio no que foi revelado. Nós somos escolhidos nele, antes da criação do mundo. Eu, Moacir Ramos de Oliveira, fui escolhido nele. Por isso eu estou aqui de manhã. Antes de eu nascer, ele sabia meu nome. Ele sabia onde eu estaria, fazendo o quê. E ele veio ao mundo para me resgatar de uma vida trágica, perdida, condenada. Não vim para condenar o mundo já está condenado. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E que é essa vida? Que vida? Quando pensamos em vida, falamos em vida, nós inegavelmente, inevitavelmente, pensamos na qualidade de vida que vivemos aqui na Terra. E aqui começa o nosso problema. Nós somos terráqueos, para não dizer terrenos. E não é errado pensar na Terra, uma vez que nós não temos nada da realidade lá de cima. E é isso que ele veio trazer. Ele veio trazer o reino dele aqui para a Terra, a vida que ele tinha lá com o pai dele, veio viver aqui na Terra e disse: meu pai quer que vocês sejam iguais a mim, que vivam como eu vivo. E como é que ele vivia? Ele não vivia para si mesmo, mas sim para o outro. Obviamente é um choque brutal, radical. Se você quer saber se o evangelho é radical, o radicalismo do evangelho não está nos mandamentos. Está na renúncia. Você tem que fazer do seu estilo de vida para um outro estilo de vida. Viver para si, viver para o outro. Se você ainda decidiu viver 90%, 95% ou 100% para si, você ainda não conhece o Senhor. Você não experimentou o poder transformador do Evangelho. Não experimentou? Não é para existir entre nós, que se diz discípulo de Jesus, pessoas avarentas, egoístas, que não amam, não perdoam, não fazem o bem. Você é um pseudo-cristão, um falso cristão. O cristão verdadeiro aprendeu a seguir na pegada de Jesus. Por isso que ele faz propostas muito estranhas, muito na contramão. Quer ser o primeiro?
Não tem problema de você ser o primeiro. Você tem que colocar em último. Não faz sentido isso. Não é racional, não é lógico. Eu quero ser o primeiro, então tem que ser o último. Você quer ser o maior dentre todos? Sim, eu quero ser o maior. Então seja aquele que serve. Pronto. Quem está disposto a ser o maior seguindo este caminho? Aí está o problema. Aí está. Então tem que haver uma mudança a partir daí. E para que essa mudança ocorra, é fundamental, essencial, que conheçamos o poder transformador da cruz. Hoje eu vou falar sobre a ressurreição. E o poder transformador da ressurreição. E, por último, o poder transformador do trono. O Evangelho, amados, não é cruz somente. Paramos na cruz. E se vivêssemos a essência da cruz, já era uma grande vitória. A cruz existe para transladar você, tirar você do seu egoísmo, do seu comodismo, da sua vida natural para uma vida transcendental, para uma vida celestial. Assim como trazer uma imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem daquele que é celestial. Adão nos transmitiu alma vivente, esse ensino apostólico de Paulo aos Coríntios. Mas Jesus veio para transmitir espírito vivificante. É sobre isso, como é que podemos ter um espírito vivo dentro de nós? Não um espírito morto. Não uma alma muito viva, muito acesa, muito dinâmica. Alma. Ele não quer que você viva pela alma. Viver pela alma significa viver pela sua razão, pela sua sabedoria, viver pelas suas emoções e viver por aquilo que você deseja, que nós chamamos de vontade. É o que eu quero. A alma tem que abrir espaço, dar lugar para que o Espírito, e aqui eu não estou falando do Espírito de Deus, ainda que é impossível, quando você se converteu, falar dele separado, porque o Espírito de Deus se uniu ao nosso Espírito, senão você não é dele, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sentença de morte. Eu tenho o Espírito de Deus. Logo, você tem que viver pelo Espírito e não pela alma. Eu continuo com a alma, mas a alma deixa de atuar, deixa de manifestar seus desejos, suas vontades, suas razões, e eu passo a depender exclusivamente do Espírito, do meu Espírito. E é isso que nós temos problema. Aí que entra exatamente o texto que eu vou ler agora. Depois nós vamos ler 3 textos importantíssimos. Eu quero ler esse aqui primeiro. Paulo escrevendo aos Filipenses: sim, deveras considero tudo como perda. Tem a ver com o que eu acabei de falar. O que ele considera tudo, não algumas coisas, tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi, diga, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quando lemos isso, podemos entender totalmente errado quando pensamos, lindo essa decisão de Paulo. Mas isso é Paulo. Ele foi chamado para ser apóstolo. E o que eu tenho a ver com isso? Nada. Sim ou não? Só que isso que Paulo experimentou, e que nós admiramos tanto, a vida, o ministério, a obra dele, é para todos nós, é um caminho só, é o mesmo caminho do Pedro, do João e de Jesus. Ele está simplesmente andando nas pegadas de Jesus. Perdi tudo.
que ele perdeu? Tudo é tudo. Todas as coisas deste mundo, isso é que ele perdeu. Tudo que ele considerava sublime, importante, sua reputação, sua projeção social, seus recursos financeiros, tudo que estava na vida dele, todo o seu sonho, perdeu o sonho, para ganhar a Cristo. Olha a diferença nossa, nós falamos em ganhar a Cristo, não, ganhar a salvação que Cristo nos deu. Tudo para nós, para o nosso bem-estar. Não é para ganhar a Cristo, para ganhar a salvação. Não é para ganhar a Cristo. O tesouro é Cristo. A riqueza é Cristo. Tudo está nele, para ganhar a Cristo. E ele chama de sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Paulo conhecia a justiça que procedia da lei. Até isso ele perdeu. Perdeu todo o vínculo que ele tinha com a lei de Moisés. E isso que ele considerava um exemplo nesse quesito. Fariseu dos fariseus, discípulo de Gamaliel. Senão, aqui, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecer, aqui é a palavra-chave, conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento. Opa, está aí uma coisa que eu não esperava encontrar nesse texto. Nós fugimos, porque ele cita sofrimento. Natureza humana não quer sofrimento. Nós só queremos duas palavrinhas: deleite e prazer. E aqui ele menciona sofrimento. Quando ele fala de sofrimento dentro desse contexto, se referindo à cruz. Está referindo ao sofrimento de Cristo, que ele diz: eu trago no meu corpo, eu completo no meu corpo ainda os sofrimentos de Cristo, conformando-me com ele na sua morte. Ele está reportando a cruz. Então agora vai falar de ressurreição, mas ele não esqueceu da cruz, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero destacar nesse texto o poder da ressurreição. A cruz vai falar de um poder. A ressurreição vai falar de um poder. E o trono vai falar de um poder. Sabe o que é pregado hoje? No famoso e conhecidíssimo Evangelho do Reino? Preste atenção, isso é essencial entender. Qual é o poder que é pregado? Do trono. Poder da autoridade do trono. Por que não menciona o poder da cruz? Por que não menciona mais o poder da ressurreição? Só fala do poder do trono, da autoridade do trono. Pois eu quero que vocês entendam, não existiria trono, nem para Jesus e nem para nós, se não passarmos pela cruz. Não dá para queimar etapas, não dá para superar, não me deixa isso. Nem Jesus conseguiu superar etapas. Quando lhe é oferecido o cálice, e ele pergunta ao pai dele: não é possível passar de mim esse cálice? Era o cálice que ele ia ter que beber com a cruz. E o que a cruz representava para Jesus? No que diz respeito a nós, que ele ia morrer pelos nossos pecados, ia fazer justiça de Deus, e era a maior manifestação do amor. Essa é a parte que nos toca. Essa é a cereja do bolo. Só que para Jesus era outra coisa, muito terrível, muito amarga. Já mencionei isso na mensagem anterior. Ele não estava com medo da morte em si. Ele não estava com medo
da dor física, emocional, espiritual que ele sofreu na cruz. O terrível e que nós nunca entenderemos era ter que sorver deliberadamente, voluntariamente, a ira do pai dele contra todo o pecado, toda a injustiça. Ele que tinha que beber. E por ele ter bebido esse cálice, ele se torna o pior de todos os pecadores do universo. E ele vai ter que ser morto. Sorver esse cálice. Terrível. E ele fez isso, obviamente. A cruz fala de duas coisas essenciais. Você guardar isso, entender isso, você entendeu a cruz. E você entendendo a cruz é necessário para poder viver a cruz. Duas palavras estão associadas à cruz. Justiça, no que diz respeito a Deus. Deus fez justiça quando o seu filho é morto. Ele puniu o pecado. Toda forma de pecado, de todas as eras, de todos os tempos. Ele puniu ali, na pessoa do filho. E ao fazê-lo, ele possibilitou liberar de uma maneira grandiosa, eloquente, inimaginável o seu amor. Paulo descreve isso tão bem na carta aos Gálatas, quando ele diz que ele foi maldito de Deus, foi pregado como maldito de Deus. Todo aquele que é pregado na cruz é maldito, amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado. Para que, uma vez que ele fosse amaldiçoado, e é o que aconteceu, em nosso lugar, ele não foi amaldiçoado porque tinha pecado, foi amaldiçoado em nosso lugar. E lembrando que ele assumiu isso voluntariamente. O pai não pregou na marra, voluntariamente, espontaneamente. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Diz Paulo aos Gálatas, para que Deus pudesse nos abençoar com a bênção de Abraão. Sabe como Deus nos olha agora? Como pecadores, indignos. Tem irmãos que têm medo de pedir as coisas para Deus. Por que tememos pedir? Dizemos assim, eu não mereço. Ô infeliz, quando é que você vai entender que você não merece nada a não ser a morte? Tem alguns irmãos aqui que eu conheço os pecados deles. Um deles, eu vou desafiá-lo agora, porque se tornou público. Me permita essa liberdade, Rodrigo. Rodrigo, merece alguma coisa? Ele mesmo que diga, ele responda. Ele sabe que não. Mas ele pode estar aqui entre nós? Resposta: sim. O preço pelo pecado dele já foi pago. Não dele. E nós, quando julgamos mal, porque falamos assim, ele não deveria nem estar aqui. Ô infeliz, você merece estar aqui? Está vendo? Nós somos cheios de justiça própria. Eu sou melhor que o Rodrigo, logo, quem disse que você é melhor? Se estamos aqui, é porque algo foi feito, não por mim, e nem jamais poderei fazer. Foi algo que ele fez por mim no passado. Já prometido desde antes da criação do mundo. Não dá para entender Deus. No que toca a respeito a nós, por amor. Então ele está livre, Deus está hoje totalmente livre, por causa da cruz do seu Filho, de nos amar. Plenamente, totalmente. Então, se você não se sente amado, como eu disse a princípio, a culpa é sua. Você tem barreira com Deus. Você tem problema com Deus. Você tem limitações em você mesmo por não sentir-se amado. Tem muita gente que vem se aconselhar comigo, um caco, todo arrebentado. E eu chamo de complexo Nat King Cole, porque ele canta aquela canção. Ninguém me ama, ninguém me quer. Outros se abraçam,
Você não se sente amada por seu marido? Pois não precisa. Por seus amigos, não precisa. Você precisa do amor de Deus. Você tem que conhecer o amor de Deus, que é transcendente. Não tem profundidade, largura, altura, comprimento. Conhecer o amor de Deus. Não conhecer racionalmente, mas conhecer experimentalmente, que foi manifesto na cruz. O amor de Deus é revelado a cada um de nós através da cruz. Então, cruz fala dessas duas dimensões. Fala mais, mas basicamente tudo flui dessas duas coisas. No que diz respeito a Deus, foi feito justiça de Deus. Deus, quando olha para a cruz, ele fala: minha justiça está satisfeita. Meu filho pagou tudo o que eles deviam. Forever, para sempre. Dos teus pecados eu jamais me lembrarei, lançarei nas profundezas do mar. Meu filho morreu por todos eles. Por isso que João, sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo, diz: essas coisas eu vos escrevi, irmãozinhos, meus filhinhos, para que não pequeis. Claro, Deus não quer que pequemos, Deus quer que vivamos como Jesus vivia. Dolo algum se achou em sua boca, mas pecamos ainda. Ou deliberadamente, que é o mais grave, ou inconscientemente, sem perceber. Por pensamentos, palavras, obras e omissão, só a omissão da prática do bem, você está pecando. Sabe quando nós pecamos? Quer saber? Se você não te disser, eu vou te dizer. Todo dia. Os jovens, os moços, os meia-idade, os velhos, todos pecam. Quando você sabe que deve fazer o bem, não faz, nisso está pecando. Pecamos só por omissão, por não praticar o bem. Não precisa praticar o mal para ser pecado. Só a omissão do bem já é pecado. É pecado por pensamento. Você controla o teu pensamento? Não, então. Pois é para você aprender a controlar. Não é para pecar nem pelo pensamento. Se tivéssemos que ter acesso a Deus por causa de nossa ausência total, absoluta de pecado, há um caminho livre, aberto, que foi conquistado, um novo e vivo caminho. A palavra que está associada à cruz é sangue, pelo sangue de Cristo. A palavra que está associada à ressurreição não é mais sangue. Sangue tem a ver com a cruz, com morte, derramamento de sangue. Não há remissão dos pecados sem derramamento de sangue. Mas agora, uma nova jornada. Por isso que o Evangelho não termina na cruz, ele começa na cruz e prossegue. E aí nós temos que mergulhar no que Paulo vai escrever em capítulo 1 de Efésios. Por favor, projete esse texto. Efésios, capítulo 1, versículo. Começando do versículo... Capítulo 1, versículo 17. Depois, desde o princípio, tá bom. Vou ler desde o princípio. Volta, por favor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há em vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora vem a palavra-chave. E qual a suprema grandeza do seu poder
para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força, do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Quero destacar o versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse versículo 19, nós temos, quem conhece ainda, lembra das regras do português, tem o que se convencionou chamar de redundância. O que é uma redundância? Nós usamos erradamente, quando falamos em redundância, subir para cima. Se é subir, sempre para cima. Vou descer lá para baixo. Você vai descer, né? Não precisa dizer que é para baixo. Está um calor danado, está muito quente. O calor é quente. Aqui Paulo, não tendo palavras na língua grega, nem estou falando na língua portuguesa, e muito menos na língua portuguesa, para explicar em palavras a imensidão do poder de Deus que ele teve que usar para ressuscitar Jesus. Nós subestimamos o poder e achamos que é um poder fantástico quando curamos um coxo, curamos um cego de nascença, correto? Qual é onde nós achamos que o poder é maior? Quando é? Em que circunstância? Quando ressuscita um morto? Sim ou não? Curar uma doença, nós achamos factível, possível, até os médicos curam. Mas curar, nem é curar, nem pode chamar de cura. A ressurreição não é cura. É dar vida a alguém que está morto. Pois é, essa é a especialidade de Deus. Mas por que tem que ter um poder aqui tão grande? Estou falando de redundância. A redundância está nessa expressão, suprema. Se você pegar o dicionário e ver a palavra supremo, quer dizer o máximo. Não dá para ser maior. E grandeza também. Então ele tem que usar duas palavras, suprema grandeza do seu poder. Nesse versículo, nesse único versículo, aparece a palavra em grego, 4 palavras diferentes para poder. 4 palavras. Que foi traduzida aqui como supremo, como grandeza, como poder. Depois ele fala eficácia da força, foi traduzido aqui como força. Depois ele responde força do seu poder, que exerceu ele em Cristo. Quero que vocês entendam que a ressurreição de Cristo foi algo único. Não confunda a ressurreição de Cristo com as outras ressurreições que antecederam. Há uma diferença abissal. Nós achamos fantástico ressuscitar Lázaro, pois ressuscitar Lázaro não foi nada espetacular do ponto de vista de Deus. O Lázaro volta à vida depois de 4 dias de morto. Já é algo realmente... Um médico que diga, né, Fred? O cara morto há 4 dias, se pedir para o Fred descrever o que é um estado de morte, não só os órgãos pararam de funcionar, mas eles começam a degenerar. O cérebro está morto quando fica 6 minutos sem oxigênio. Morreu neurônio, morreu tudo. Coração, pulmão, fígado, rim. E começa já a entrar um estado de decomposição.
cheira mal. O fato de Lázaro estar cheirando mal. Então, o que aconteceu com Lázaro, ele receber vida de novo nesse corpo deteriorado, é algo fantástico. Agora tem uma novidade para vocês. O corpo de Jesus, apesar de ter ficado 3 dias, tinha uma promessa que o corpo dele não ia ter tempo de experimentar essa decomposição. O corpo de Cristo não ia experimentar a corrupção. Ele seria preservado. E por que a ressurreição de Jesus é diferente do Lázaro? Parece igual, mas não é igual. No que é diferente? Nós temos que entender isso, irmãos. Senão nós não vamos entender a imortalidade. Senão não vamos entender o poder que foi liberado aí. É que Lázaro, apesar de ter ressuscitado, não está escrito, mas eu sei que aconteceu, ele morreu 10 anos, 15 anos, 20 anos ou 50 anos depois. Sabiam que Lázaro era jovem. Vamos imaginar Lázaro com uns 30 anos. Queriam até matá-lo. Mas ele morreu. Não só ele morreu. A filha de Naim, que foi ressuscitada, morreu. Filha de Jairo, morreu. Dorcas, que foi ressuscitada por Pedro, morreu. Todos morreram. O que é diferente na ressurreição de Jesus? Simples. Simples. É o que se segue depois da ressurreição. Diz que Deus botou ele para sentar à sua destra, colocou todos os seus inimigos debaixo de seus pés e decretou que ele é Senhor sobre todos e que ele nunca mais morreria. Ele foi o primeiro, por isso que Paulo escreveu aos Coríntios que ele é as primícias dos que dormem. O que quer dizer primícia? O primeiro. Que conseguiu um feito até então impossível para a raça humana. É ressuscitar dentre os mortos e não morrer mais. Ganhar a imortalidade. Ele foi o primeiro. Por isso que a ressurreição de Jesus tem um caráter diferente da de Lázaro e dos demais que foram ressuscitados. Ele venceu a morte. E essa era a profecia dada pelos profetas do Velho Testamento, que o Hades, o Sheol, com seus portões de aço, não poderiam retê-lo, não poderiam prendê-lo para sempre, porque todos que estavam lá não saíam de lá. E só saíram de lá porque Jesus ressuscitou e arrebentou o portão do Hades. E levou cativo o cativeiro. Levou para a glória dele. O paraíso deixou de ser, o seio de Abraão deixou de ser no Hades e passou o paraíso para o terceiro céu. Ele venceu a morte. Ao ponto de Jesus declarar lá em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eis que estive morto, ele morreu, como qualquer um dos mortais morre. Foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. E venceu a morte. E isso que nos dá, por isso que é chamado de bendita esperança. Teve um homem que andou entre nós, chamado Jesus Cristo, que foi crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia, ele não só ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte para sempre. Ao ponto de Paulo escrever aos Coríntios, quando ele fala de ressurreição dos mortos, ele fala, zombando da morte. Ó morte, onde está o tu, ó morte? Que o problema é a morte. E a morte é a sentença dada pelo próprio Criador. A alma que pecar, essa morrerá. Sentença de morte. Então, todos que pecaram, você pegou, então, seu destino é morte. Que morte é essa? Morte eterna. A gente pensa muito no inferno, como um lugar. Não, morte, você não tem vida. Aí que nós temos que entender
que ressurreição é o momento que Deus vai nos dotar desta qualidade de vida que Ele colocou no Filho dele depois da cruz. Se você não entender isso, você não entende o que é o poder da vida. Eu hoje sou imortal. Já sou, não é que eu serei, porque eu tenho essa vida. E Jesus se refere a essa vida de uma forma poética, linda. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Estou falando da vida que ele tem. Ele diz, você pode morrer, não tenha medo de morrer, que eu vou ressuscitar você. Como eu fui ressuscitado, eu tenho poder para ressuscitar. O Pai me delegou, me outorgou com essa autoridade. Nós usamos a autoridade de Cristo só para mandar, governar. Isso é o de menos. Colocamos ele como um grande general. Não é o de menos, ele não quer mandar. Ele quer dotar-nos de vida. Ele quer encher-nos de vida. Não adianta você ficar batendo continência para ele. Ele fala assim, me chamais Senhor, Senhor, mas não faz o que eu vos mando. Ele diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios, não gotas. Ele está se referindo a essa vida, que é a vida comparada com água, vida que salta. Que água é essa? Essa água que ele falou que ia dar para a mulher samaritana. Se você crê em mim, eu sou o Messias, se você crê em mim, eu estou capacitado de dar uma água que você nunca mais terá sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva que saltam para a vida eterna. Essa vida só é possível, esse poder. Quando nós falamos, o tema de nosso retiro de Páscoa vai ser presença de Deus. E o que é a presença de Deus? É o jorrar do seu interior. Quando nós pedimos a presença de Deus, nós ficamos olhando para o céu e pedimos para Deus descer. Sabe quando Deus vai descer do céu? Nunca. Sabe por que não? Alguém sabe me responder essa pergunta? Tão simples, não é pegadinha não. Por que Deus não vai descer? Pergunto eu. Nós temos que ter uma perspectiva correta da realidade espiritual. Sabe por que ele não vai descer? A resposta é bem simples. Ele já desceu. Sabe por que ele não vai derramar? Ele já derramou. O problema está em outro lugar. Sabe o que nós temos que pedir para Deus fazer? Simples assim. Fazer jorrar. Da onde? Daqui de dentro. A torrente. E quando ele jorra, o que nós sentimos? A presença de Deus. E onde Deus está? Está aí em vocês. O que está, só que às vezes ele está escondido, aprisionado. Por isso que a Bíblia fala tanto em arrependimento e quebrantamento. Quebrantar o quê? Quebrantar o meu homem interior, quebrantar a minha alma. Para dar oportunidade para o Espírito sair. Abrir uma brecha, uma fenda na rocha. A rocha tinha água, mas ela tem que ser ferida. Criar uma fenda para a água jorrar. A presença de Deus vai se manifestar na medida que você está quebrantado, arrependido. E Deus que está dentro de você se manifesta. Então não é para ele descer. Oh, Senhor, desce daí. E ele parece que está surdo. Estou morando errado. Eu, como bom metodista que fui criado, é tradição metodista. O pastor inicia as práticas, o ofício do culto, chamando, está lá no prelúdio do culto, oração na liturgia e oração de invocação. O que é essa oração de invocação? Oh Senhor, não muda a voz, né, para ficar dramático, ficar mais, a voz cavernosa, né? Oh Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vem neste momento, neste lugar. Quando ele vir, ele está simplesmente pisando por cima
de uma declaração de nosso amado Senhor Jesus, que falando do Espírito Santo, que era necessário que ele morresse, que ele subisse, e ele e o Pai dele enviaria o Espírito Santo, e esse Espírito Santo estará convosco e em vós. Quando? Todos os dias. Repete comigo, todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Isso significa até o fim do mundo. E o mundo já acabou? O fim do mundo chegou? Não, estamos perto, mas não acabou. Então eu vou estar com vocês. O problema nosso é de incredulidade. Nós não cremos que Ele está conosco. Estou me sentindo frio, nosso culto está muito morto, nossa adoração está morta porque o Espírito Santo não está fluindo, não é que Ele não desceu. Está precisando você viver o poder da ressurreição, que é rios fluindo do seu interior. Aí você vai conhecer o poder de Deus, o poder da sua ressurreição. Por que não temos cura entre nós? Por que tem que ter Beth doente, tantos eu mesmo doente? Estou precisando de curar minha visão. Vejo muitos de vocês desfocados, não precisava. Preciso que alguém toque em mim com o rio fluindo. E esse rio que flui me dará vida. Vida dele. Essa vida poderosa. Amém? Evangelho é cruz. Tenho que mortificar e considerar como perda, coisa que não convém a esse fluir, que atrapalha, que obstrui. Tem que perder, considerar refúgio, considerar lixo, para ganhar a Cristo, ganhar a sublimidade, ser enriquecido por esse Jesus, que já nos foi dado. Lembra que a palavra aqui é para conhecer o poder da ressurreição. Quem quer para conhecer? Eu. Qual o nosso problema? Nós não conhecemos. Um poder que já foi liberado. Note bem que esse Jesus que ressuscitou, que recebeu esse poder todo, isso foi dado à igreja. Onde está Jesus? Está lá no céu? Não, Ele está na terra também. Ele é o cabeça da igreja. Então nós temos esse Senhor todo-poderoso, ressuscitado dentre os mortos, com toda a autoridade no céu e na terra, que está conosco. Ele é o Senhor da igreja. Então o poder está onde? Já está aqui. Não vemos manifestação dele, isso é um fato. Mas ele está aqui. Amém? Estão me acompanhando? Vamos ver mais um texto. É 11h30. O texto está em Atos. Ou melhor, vamos ler, em vez de Atos, vou ler primeiro a descrição de João. Evangelho de João, capítulo 20. Aqui eu vou falar uma coisa que quero destacar. Ao cair da tarde, daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas. Eu estou lendo o texto. Espera aí. Não, estou lendo o texto errado. Capítulo 20, versículo 1 de João. João, capítulo 20, versículo 1, uma narrativa feita por João, é um das testemunhas oculares desse fato, ele é um dos participantes do que aconteceu aqui.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão, Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Ele omite o nome dele, está falando dele mesmo, João. Quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-os, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou e outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. O que eu quero destacar nesse texto? Até aquele momento que aconteceu esse fato, eles não criam na ressurreição de Jesus. Apesar de Jesus ter dito, é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado, sepultado e ao terceiro dia ressuscita. Que ele foi crucificado, aconteceu. Mas eles criam na ressurreição, que ele ia ressuscitar dentre os mortos? Não. Está escrito aqui, que aí eles creram. A Maria Madalena, que relatou, foi a primeira a constatar isso, também não cria. Por que eu sei que ela não cria? Está escrito no texto, com todas as letras. Disseram: roubaram o corpo do Senhor. Ele sumiu de lá, mas roubaram. Pareceu alguns homens maldosos, não sabemos quem é, que tiraram de lá. Ela devia saber que também ela sabia que Jesus tinha dito que não ia ficar entre os mortos, que ele ressuscitaria. Creram nele? Não. Note bem, é necessário crer. Crer na morte e crer na ressurreição. Aí diz que Pedro creu. E eles passaram a crer mais ainda quando esse Jesus, agora ressuscitado, aparece entre eles quando estavam reunidos, a porta fechada. E Jesus se põe no meio deles, com o corpo glorificado. Esse corpo é que é o grande segredo. Esse corpo não sente dor, não sente fome, não sente tristeza, não é mais dominado pela alma, ainda que ele tenha alma. É totalmente um ser, totalmente controlado, dominado pelo Espírito. E é um corpo que não tem outra definição melhor do que chamar de um corpo glorioso. Do outro mundo, ele é do outro mundo. De outra matéria, ele tem matéria, não é um fantasma, você atravessa a mão. Ele tem solidez. Jesus desafiou eles. Estão pensando que estão vendo um fantasma? Eu não sou um fantasma, sou eu mesmo. Podia ser um fantasma com a aparência de Jesus, né? Não, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Um espírito, um fantasma não tem carne nem ossos. Ele está dizendo que o corpo dele tem o quê? Carne e ossos, ou seja, consistência. Se tem consistência o corpo de Jesus, ele está sentado num trono, como está sentado nessa cadeira, consistente também. Esse corpo é que João diz, não sabemos como haveremos de ser, porque é um corpo do outro mundo. Não existe. Só se pegássemos Jesus
colocasse ele aqui numa mesa, né, numa bancada de um médico, para ele examinar esse corpo. Não, ele nunca foi examinado dessa forma. Analisado, tirar a pele do corpo dele para analisar num laboratório, nada, tirar parte do sangue dele, nada. Que cor é o sangue que corre na veia dele? Só que esse corpo é chamado de corpo incorruptível. Não dá para destruir. Sabe quantos graus tem o interior do núcleo do Sol? 6 milhões de graus. Se pegar esse corpo de Jesus, ele atravessa o Sol de ponta a ponta. Primeiro ele atravessa rapidamente. E não sai nem cheirando queimado do lado de lá. É o corpo que João diz, não sabemos qual veremos de cima. Uma coisa sabemos, seremos semelhante a ele. E para ser transformado nessa relíquia, há um poder, só Deus tem. Um poder sobrenatural que ele vai usar para fazer isso. E ele não usa só no que está morto, ele vai usar até nos que estiverem vivos. No arrebatamento da igreja, diz que nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir. Transformado o quê? Do corpo corruptível a esse corpo glorioso. Assim, esse é o poder. Por isso que nunca podemos duvidar que Deus pode curar qualquer um. Quando duvidamos, que parece que não conhecemos esse poder. Correto? Somos céticos. Será? Ele tem um poder criativo, irmãos. E basta crer. Nós não cremos como convém. Não haja entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Quero terminar com o texto de pregação de Pedro em Atos, capítulo 2. Abram Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos. Começando no versículo 22. Varões israelitas, atentai a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão, aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mãos de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalada. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma no Hades, ou no Sheol, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria da tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Deus ressuscitou, que todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou o Evangelho. 3.000 se converteram. Se converteram a esse Evangelho. E ele menciona 3 coisas no Evangelho.
3 elementos. Cruz de Cristo, que Ele morreu pelo determinado desígnio de Deus. Ele foi oferecido antes da criação do mundo. Que Ele foi profetizado que Ele ia morrer, mas o Hades não ia retê-lo, que Ele ressuscitaria, e de fato aconteceu. E por último, que Ele se assentaria no trono à direita do Pai e receberia toda a autoridade. Só isso. Cruz, ressurreição e trono. E terminou a pregação do Evangelho. Onde nós começamos a pregar o Evangelho moderno hoje? Cheio de novidade. Pedro termina surpreendentemente. Ele não mencionou, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga Jesus. Não mencionou. Se tinha alguém que devia mencionar, era ele. Ele não falou da cruz do discípulo, ele falou da cruz de Cristo. Surpreendentemente, ele não falou nem do arrependimento. Foi quando eles manifestaram um temor, um medo. Se nós, então, crucificamos por engano aquele carpinteiro que achavam que era charlatão, mentiroso, nós crucificamos e ele foi ressuscitado. O que impactou eles não foi que Jesus foi crucificado. Isso todos sabiam em Jerusalém. Tinha acontecido alguns dias atrás. Mas crucificaram não o Senhor da glória, crucificaram um carpinteiro, um embrulhão, um charlatão, um mentiroso. Mas esse que eles pensavam que era um enganador, um falso Messias, ressuscitou. Aí está o problema. Se ele ressuscitou, é a prova cabal de que ele era quem ele dizia ser, era o Filho de Deus. Matamos a pessoa errada. Aí que veio o que nós podemos chamar de arrependimento. O arrependimento é consequência de ouvir o Evangelho e sentir-se condenado, culpado. E o que eles sentiram. Compungiu-se-lhes o coração. Que faremos, irmãos? Então estamos perdidos? Não, não. O pecado de vocês foi gravíssimo. O pecado de vocês foi ultrajante, foi terrível, mas mesmo assim, Deus é rico em misericórdia. O Filho dele foi enviado exatamente para redimir seus pecados. E o que devemos fazer? Arrependei-vos. Depois de ouvir o Evangelho, segue-se o arrependimento. Nós não falamos do Evangelho, mandamos ele se arrepender e pagar o preço. Aí a salvação é comprada, ele tem que pagar o preço. Qual o preço? Guardar todos os mandamentos de Jesus, aí você será salvo. Voltamos à lei. Eu faço a minha salvação por mérito, meritocracia e não por graça. Eu joguei a graça fora, que é tudo que Pedro pregou, e adotei meritocracia, demandas. Cuidado, irmão, ao pregar o Evangelho. O Evangelho é o que Pedro pregou. Lembra que ele estava cheio do Espírito Santo. O Evangelho que Paulo pregava, que João pregava e que Jesus pregava. Nós começamos com Mateus 28, 18 a 20. Você está começando pelo final, você está começando pelo trono. Não se começa o Evangelho pelo trono, começa o Evangelho pela cruz. Eu pergunto, não canso de perguntar, você conhece Mateus 28, 18 a 20? Eu tenho quase certeza, 90% da congregação sabe de cor. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação. Pronto, todo mundo sabe. Aí eu pergunto, aqui tem Mateus 26 e 27. Mateus 26? Nunca ninguém me falou nada de Mateus 26. Você não sabe, não? Aí está o problema nosso. Começamos do trono e perdemos a cruz e perdemos a ressurreição. Só isso. Está faltando ou não está faltando algo? Mateus 26 e 27 narra em detalhes a cruz, a crucificação. E logo a seguir ele é sepultado, conta toda a história do sepultamento dele e da ressurreição dele. E termina, obviamente, com o trono. Jesus ressuscitado, e já no trono ele fala, toda a autoridade me foi dada. Ao final dos 40 dias de manifestação dele. Amados, temos que começar no Evangelho no lugar certo. Cruz, ressurreição
e trono. Amém? E a cruz fala de justiça e amor. A ressurreição fala do quê? Vida e poder para a realização. Só isso. Deus quer que você seja frutífero, que você realize coisas, faça coisas, mas no poder da ressurreição. Não é para fazer na sua boa intenção, na sua motivação, na sua consagração, nada disso. Tudo que você fizer tem que ser feito nele, pelo poder dele, através dele, pela fé nele. Então é ele que realiza em vós tanto o querer como o realizar. Ele. E é o poder da ressurreição, é o poder da vida. Então a ressurreição fala de vida e de poder de realização. Vida, você tem que ter vida nele e realizar no poder dele, dessa ressurreição que ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez assentar acima de todo o principado e poder. Amém? Depois nós vamos falar do trono, por último. Mas só esses dois, nós estamos ouvindo duas partes do Evangelho, cruz e ressurreição. E quando Paulo escrevendo sobre o Evangelho, ele é o poder de Deus. Para ser poder de Deus tem que ter cruz, tem que ter ressurreição e tem que ter governo. Só isso. Tendo esses três elementos, a igreja será diferente. Se a igreja está adormecida, está languidamente deitada em berço esplêndido, como diz o hino nacional, é porque está faltando cruz, está faltando o poder da ressurreição e está faltando o poder do trono sobre nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos transforme através do poder do Evangelho. Amém? Hoje, ao participar da ceia, vamos declarar exatamente os efeitos da sua morte. E é onde ele faz a ruptura com tudo aquilo que não é de Deus, que não pertence a Deus. As coisas da velha criação não entram na nova. Tem que morrer na cruz, tem que desaparecer. Morre o velho homem, nasce o novo homem. Mata a cruz para você viver no Espírito. Você deixa esse mundo, o curso desse mundo, não anda mais segundo o curso desse mundo, para andar nos princípios, caminhos do reino de Deus. Amém?